Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Na videoaula de hoje a gente vai resolver o balanceamento de uma equação química pelo método da oxidorredução. Essa equação não é uma equação bem simples de fazer o balanceamento pelo método da tentativa e erro. Até é possível fazer isso, mas é muito difícil você resolver um balanceamento onde há uma reação de oxidorredução pelo método da tentativa e erro. Então, essa equação aqui, eu vou fazer ela pelo método da oxidorredução já direto. Bom, mas para a gente fazer esse método, você precisa conhecer a variação de NOx dos seus elementos químicos. Afinal, você vai ter um elemento que oxida e um que reduz a partir da variação do número de oxidação dele. Então, eu deixo aqui vou deixar aqui nos comentários desse vídeo, nos comentários não, vou deixar na descrição desse vídeo uma playlist sobre como fazer o cálculo de NOx, tá? Que é a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o cálculo de NOx, só que eu não vou me atentar muito a como que a gente faz esse cálculo, tá? Eu vou calcular ele aqui, até explico meio por cima, mas para você entender detalhadamente, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, então embaixo do vídeo você vai ter os links, tá? E lá você vai ter uma playlist, e nessa playlist sobre número de oxidação. Assiste lá se você não souber e depois você acompanha aqui essa videoaula sobre balanceamento por oxidorredução. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular os NOx que a gente tem aqui. O NOx do hidrogênio é sempre igual a mais 1 quando ele não é a substância mais eletronegativa, né? Se ele não estiver ligado aí a um metal, no caso dos hidretos, o NOx dele é mais 1. O do oxigênio é menos 2, como eu tenho 3 oxigênios, no total vai dar menos 6. Você sabe que o NOx total do seu composto, no caso dessa molécula, tem que ser igual a 0. Bom, eu já tenho mais 1 e menos 6. Qual que tem que ser o NOx do bromo para dar 0 no final? Tem que ser mais 5. E mais 5 com mais 1 dá mais 6. Com o menos que a gente tem aqui, deixa eu até melhorar esse menos 6 aqui, ó. Com esse menos que nós temos aqui, vai dar 0. Então, da próxima molécula, a gente tem o quê? A gente tem o enxofre, que o NOx é variável. E temos o oxigênio, que o NOx é menos 2. Menos 2 vezes 2 é menos 4. O NOx que a gente tem que ter para o enxofre tem que ser igual a mais 4, para que na soma dos NOx dê 0. Então, mais 4 dividido por 1, né, só tem um enxofre, vai dar mais 4 mesmo o NOx dele. O do hidrogênio é mais 1 vezes 2, que dá mais 2. O do oxigênio é menos 2 vezes 1, que dá menos 2. Belezinha, né? Agora a gente vai para o lado dos produtos, onde eu tenho uma substância simples formada por bromo. O bromo, como substância simples, tem NOx 0. Na verdade, toda substância simples, o NOx é igual a 0. O hidrogênio aqui vai ter NOx mais 1, vezes 2 vai dar mais 2. O do oxigênio é menos 2 vezes 2, que dá menos 8. E o do enxofre tem que ser igual a mais 6, para na soma de tudo isso aqui dar 0. Como eu só tenho um enxofre, o NOx dele é realmente mais 6. Onde que estamos percebendo a variação do NOx? No bromo. O bromo ele sai de mais 5 e vem aqui para 0. Então houve variação no NOx. E no enxofre também, onde a gente saiu de um NOx de mais 4 e chegamos em um NOx de mais 6. A variação que ocorre no caso do bromo, o NOx ele aumenta ou ele diminui de mais 5 para 0? Bom, mais 5 até 0 ele diminui. Se ele diminuiu, é porque ocorreu aqui uma redução. Então a gente vai dizer que houve a redução do HBrO3. Na verdade, aqui do bromo, né, dentro do HBrO3. Então, ocorreu uma reação de redução e a gente percebe aqui que a variação do NOx é uma variação de 5, tá? De 5 para 0, a diferença é de 5. Já no enxofre, que saiu de mais 4 para mais 6, o NOx aumentou. Se aumentou, oxidou. Ocorreu uma oxidação. Na oxidação, a gente percebe que a variação do NOx que nós temos aqui é de 2, porque foi de 4 para 6. Bom, aqui embaixo eu vou montar a nossa tabelinha de oxidação e de redução, para a gente continuar nosso balanceamento. Para a oxidação, a gente tem que escolher entre o HBrO3 e o Br2 para a gente colocar dentro da nossa tabelinha de óxido-redução aqui embaixo. Quem que você tem que colocar aqui embaixo para redução? O HBrO3 ou Br2? Tem duas regras para você analisar. A primeira é, nenhum dos dois pode ter NOx repetido.
Se você observar aqui, o NOx do bromo é mais 5, não tem nenhum outro bromo dentro da nossa equação química com NOx mais 5. E o do bromo é 0, Br2 é 0. Não tem nenhum outro bromo com NOx 0. Nenhum dos dois repete, então qualquer um dos dois eu poderia colocar lá embaixo. Só que tem a segunda regra, que diz que você tem que colocar aquele que tem maior atomicidade. Sabe aquele númerozinho pequenininho que aparece aqui na frente? Que no caso dessa equação, eles estão tudo grandões aqui, né? Olha os números aqui, ó, 2, 2, olha o do bromo aqui, 2. Aqui não aparece nada, quer dizer que é 1. 1 ou 2, quem que é maior? O 2, obviamente. Então, é esse Br2 que vai entrar aqui na reação de redução, tá? Você vai colocar ele aqui. Já aqui em cima, na oxidação, eu fico entre SO2 e H2SO4. Nenhum dos dois tem NOx repetido, tá? Um é mais 4, outro é mais 6. E aí não se repetem na equação. Não tem nenhum outro enxofre também na equação. E os dois têm atomicidade igual a 1. Então, você coloca aqui quem você quiser. Eu vou colocar aqui o ácido sulfúrico. Eu gosto de colocar sempre o maior, tá? Quando eles empatam. Mas isso aí vai de cada um. Aqui eu tenho o Br2 e o ácido sulfúrico. Nessa tabelinha que eu estou colocando aqui embaixo, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a variação do NOx, tá? Desse seu elemento, no caso o enxofre e o bromo, e vai multiplicar pela atomicidade dele. Lembrando que é a atomicidade do maior, aquele que você colocou aí embaixo, tá bom? Dentro da tabelinha. No caso do bromo, a gente tem uma variação do NOx, ó, de 5. Então, eu vou colocar 5 multiplicado pela sua atomicidade, que é 2. 5 vezes 2 é igual a 10. No caso do ácido sulfúrico, eu tenho um enxofre com atomicidade de 1 e variação do NOx de 2. Então, vai ser 2 vezes 1, que é igual a 2. Dá para simplificar? Dá. Eu posso dividir por 2 em cima e embaixo, aí vai ficar 1 e 5. Simplificou? Agora você vai pegar esses valores e você vai inverter eles. Você vai pegar o 5 e jogar para cima e o 1 você joga aqui para baixo. Sempre inverte, tá? Nem sempre dá para simplificar, mas inverter você sempre vai inverter. Invertendo eles, esses valores vão ser os coeficientes estequiométricos das outras espécies. Então, o ácido sulfúrico, que já estava aqui em cima, ó, ele vai ter o coeficiente 5. E o bromo, Br2, vai ter o coeficiente estequiométrico igual a 1. Esses coeficientes estequiométricos, eles estão corretos. O resto da equação química vai se basear neles. Então, eu já vou colocar na equação química em vermelho eles, para a gente não alterar depois, tá? Aqui no bromo é 1 e aqui no ácido sulfúrico é 5. O resto da equação a gente vai balancear a partir deles. Observe como é fácil. Aqui eu tenho dois bromos, Br2, certo? 1 vezes 2 é 2. Então, aqui do lado dos reagentes eu só posso ter 2. Se eu tenho um dentro dessa molécula e eu colocar um 2 aqui na frente, eu balanceio Br2 com Br2. Então, tá ok essa parte. No ácido sulfúrico eu tenho 5S, não tenho 5 enxofres? Então, do lado dos reagentes eu preciso de 5 enxofres. É só eu colocar um 5 aqui que eu já balanceei. 5 enxofres. Agora, hidrogênios. 2 vezes 1, eu tenho 2 hidrogênios do lado dos reagentes. Do lado dos produtos eu só posso ter 2. Eu já tenho 2 na molécula de água. Então, se eu colocar 1 aqui, a equação já vai estar balanceada. Professor, mas será que está balanceada mesmo? Pode anotar, com toda certeza que está. Eu vou copiar a equação química aqui embaixo para a gente fazer uma análise mais detalhada dela e sem muitas interrupções. O que acontece é que ali em cima, como eu fiz o cálculo de NOx, fica um pouco complicado de você ver os coeficientes estequiométricos e tudo mais, porque ficou muita coisa. Então eu vou copiar aqui embaixo e aí você vai fazer essa análise e vai perceber que realmente a equação química já está balanceada, tá bom? Então tá aqui H2SO4, vamos analisar. Primeira coisa, eu vou destacar os coeficientes estequiométricos. 2, 5, 1, 1, 5. Agora, perceba comigo o seguinte. Com relação ao bromo, do lado dos reagentes, que é antes dessa setinha que a gente tem aqui, ó, antes da setinha eu tenho 2 vezes 1, 2 bromos. Do lado dos produtos, 1 vezes 2, 2 bromos. Do lado dos reagentes, 2 vezes 1, 2 hidrogênios. Não tenho mais nenhum hidrogênio aqui. Ah, não, na verdade eu tenho, ó. Eu tenho 2 hidrogênios aqui. Eu não tinha notado lá em cima quando eu tinha feito o balanceamento do hidrogênio. Então vamos voltar ali para a gente ver se eu não fiz esse erro. E aí estou acreditando até que eu fiz agora, hein? Aqui, ó,
o do ácido sulfúrico eu tinha 5 hidrogênios que eu não calculei. 5 vezes 2 são 10. E aqui do lado dos reagentes, eu só coloquei 2 hidrogênios, porque eu tinha visto 2 aqui, viajei total. Professor, e agora? Agora é simples, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai apagar esse 1 que a gente colocou aqui. Você já tem esse 2 fixo por causa do bromo, não é? Então você vai mexer nesse do hidrogênio aqui. Quantos a gente precisa para dar 10 no total? A gente só precisa de 4 aqui. 4 vezes 2 são 8, mais 2 que a gente tem aqui são 10. Vai ter igualado com o do ácido sulfúrico que é fixo. Esse coeficiente não está errado, porque pode estar errado dentro da equação, tá? Então, voltando aqui, a gente só tem que apagar esse 1 do H2O e adicionar um 4 no lugar dele. Agora sim a equação está correta e pode acreditar. Então vamos lá, vamos conferindo eles, por isso a conferência no final, tá pessoal? Para tirar daquela bagunça e a gente conferir passo a passo e não deixar nenhum erro. Observem que a gente vai separar em duas partes a equação, é o lado dos reagentes e o lado dos produtos. Do lado dos reagentes eu tenho 2 hidrogênios aqui, e aqui eu tenho 4 vezes 2, que são 8, mas aqueles 2 dão 10 hidrogênios. Do lado dos produtos, 5 vezes 2 são 10. O bromo a gente já conferiu, são 2 para cada lado. Oxigênios, eu vou conferir depois do enxofre. Enxofre, 5 vezes 1 são 5. 5 vezes 1 aqui são 5. 5 multiplicado por 4 são 20 oxigênios, do lado dos reagentes. Desculpa, do lado dos produtos. Do lado dos reagentes eu tenho 4 vezes 1, que são 4. 5 vezes 2 são 10. Está faltando 6. 2 vezes 3 são 6. Agora sim, a gente chegou num total igual a 20 oxigênios. Então a equação está balanceada. Conferimos um a um os elementos químicos que a gente tem dentro dessa equação química. Bom, mas não vamos parar por aqui. A gente já fez todo o balanceamento da equação química, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar as nossas semi-reações de redução e de oxidação dessa nossa reação química. A gente tinha percebido que o HBrO3 ele estava reduzindo, enquanto o SO2 estava oxidando. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte. Com relação à redução, a redução ocorreu no HBrO2. O3. No HBrO3. Logo, o HBrO3 ele é o que a gente chama de agente oxidante. É o contrário, tá? O agente oxidante é a substância que sofre a redução. Já a substância que sofre a oxidação é o nosso agente redutor. Então, o SO2 é o nosso agente redutor. Não só isso, agora que a gente já marcou quem é agente oxidante, quem é agente redutor, a gente vai colocar aqui as nossas semi-reações de redução e de oxidação. Com relação à semi-reação de redução, eu tenho o HBrO3 se transformando no BR2, né, que a gente tem ali. Então, vindo para BR2. Como a gente está mostrando aqui que é uma reação de redução, na redução, os elétrons eles ficam do lado dos reagentes. Tá? A substância ela recebe elétrons. E quando os elétrons foram passados, foram recebidos para que essa redução ocorresse, foram 10 elétrons que foram recebidos. Professor, mas não eram 5 elétrons que tinha aqui a variação do NOx? Era, só que a gente colocou um coeficiente estequiométrico 2, o que dobra a quantidade de elétrons. 2 vezes 5 são 10 elétrons. A mesma coisa vai acontecer aqui na oxidação. Olha só, quem oxidou, ele tinha um coeficiente 5, multiplicado pela variação de 2 elétrons, 5 vezes 2, são 10 elétrons na oxidação também. Só que na oxidação, a gente vai partir do SO2 e a gente vai chegar até o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, mais aqueles 10 elétrons. Observem que, no caso da oxidação, a gente coloca os elétrons do lado dos produtos, enquanto na redução, os elétrons ficam do lado dos reagentes. Então, essas duas que eu montei aqui são as duas semi-reações de redução e oxidação, considerando aqui apenas os elementos que estão reduzindo e oxidando, e colocando também os elétrons que entram nas reações de oxidação e redução. Observem também que a quantidade de elétrons na oxidação e na redução é sempre igual, beleza? Porque se um está doando 10 elétrons, o outro tem que estar recebendo
os mesmos 10 elétrons. Bom, pessoal, era basicamente isso que eu tinha para explicar para vocês hoje com relação a balanceamento por oxirredução. É claro que pelo balanceamento em si, você poderia parar nessa parte que eu coloquei aqui. Não precisaria ter colocado tudo aquilo ali embaixo, igual a gente fez com relação a agente redutor, agente oxidante. Mas estão aqui as informações para agregar no seu conhecimento. Bom, a gente termina por aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês quiserem praticar um pouco com outra equação de oxirredução, fazer balanceamento, ver quem é agente redutor, quem é o agente oxidante, eu vou deixar essa aqui de tarefa para vocês, tá bom? Olha, essa daqui vai ser a sua tarefa de balanceamento por oxirredução. Se você resolver essa questão, conseguiu chegar nos coeficientes estequiométricos, coloque os seus coeficientes estequiométricos, só eles, não precisa colocar a equação toda não, aqui nos comentários desse vídeo. E aí depois você dá uma olhadinha aqui no canal do Estuda Mais, que o próximo vídeo de balanceamento por oxirredução, eu vou estar justamente resolvendo essa questão aqui, tá bom? Então é só dar um pulinho aqui no canal, ou copiar essa equação, jogar na busca, que com certeza você vai achar o nosso vídeo fazendo a resolução dessa questão também. Bom, a gente vai se ver na nossa próxima videoaula. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, de dar um like nesse vídeo e também de ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do canal do Estuda Mais. A gente vai se ver na nossa próxima videoaula. Um forte abraço e tchau, tchau!